programa Segundo Tempo, né? Então, sobre o programa Segundo Tempo, é um programa do Ministério do Esporte, em parceria sempre, né? Então, tem o Segundo Tempo em várias instituições. Em 2010, o programa foi remodelado para ser lançado em universidades, né? Então, no primeiro momento, foram 5 universidades de forma um projeto piloto, e posteriormente, em 2011, foram 18 universidades, né? Então, nós nos classificamos entre essas 18 universidades federais e fomos contemplados com os recursos para o programa Segundo Tempo Universitário. O programa Segundo Tempo Universitário, como eu disse, é uma parceria do Ministério do Esporte com as universidades. Então aí temos recursos para bolsas para os estudantes, recursos para material esportivo, né? Recursos para a comunicação, a área, digamos assim, estratégica do programa, porque é necessário o tempo todo a gente chamar a atenção da sociedade, da universidade, de vários agentes sobre o tema do esporte. Então nós precisamos ter recursos, né, para panfletos, para internet, né, manutenção, faixas, banners, tá certo? Eventos que a gente venha fazer também, porque é uma forma de propaganda, de comunicação. Nós escolhemos algumas modalidades que são modalidades, digamos assim, mais tradicionais, tá? Esportes coletivos e esportes individuais, né? Então, as modalidades do Segundo Tempo são badminton, voleibol, futebol, futsal, dança, tênis de mesa e rugby, tá? Então, essas são as modalidades que nós temos atualmente no programa, tá? A escolha dessas modalidades, como eu estava dizendo, ela envolve, né, um certo diagnóstico das possibilidades que a gente tem, dos espaços, dos recursos, dos materiais que a gente tem e da própria, vamos dizer assim, tradição dessas modalidades. Então, o programa prevê, né, 300 beneficiados, né? A gente tem uma certa rotatividade nesse número. Atualmente, mais ou menos uns 120 estudantes fazem parte do Segundo Tempo, né? Então, a gente ainda não conseguiu chegar aos 300 por uma série de problemas de comunicação, inclusive, não é? Problema desse desinteresse dos estudantes, não é? Às vezes tem problema de logística, né? De levar material, tirar, às vezes tinha uma parte do material lá no Dom Bosco, aqui no CETAM, problema da distância, às vezes, do CETAM, porque muitas atividades são ainda realizadas nesses dois campos, Dom Bosco e CETAM, e o CETAM ainda é visto, né, com alguns limites em função dos problemas de transporte que a gente tem, não é? Ônibus, etc., e horários. Mas mesmo assim, não é? A avaliação do Segundo Tempo tem sido positiva. Olha, primeiro, eu acho que um grande objetivo é democratizar o acesso ao esporte, né? Esse acesso ele tem que ser amplo, né? Ele tem que garantir aí o conhecimento do esporte, saber aonde esse esporte é desenvolvido no mundo, não é? Se é um esporte olímpico, se não é, quais são os campeonatos que tem, onde que isso acontece. O acesso ele tem que ser desenvolvido do ponto de vista da prática, não é? Das habilidades, das modalidades, das técnicas, das táticas do jogo, não é? E com isso há uma série, né, infindável aí de benefícios à saúde, né? E há uma outra série de benefícios infindáveis aí ao campo, digamos assim, das relações sociais, das amizades, das possibilidades de vínculos que as pessoas vão trazer por meio do esporte, né? Então o esporte é uma ferramenta poderosa nesse sentido, tem vários estudos aí que estão apontando nessa direção, e o Segundo Tempo ele contribui, não é, com aquela parcela, digamos assim, de formação, não é? De formação, porque o esporte ele acaba tendo assim,
a sua parcela de lazer, né, o seu campo, né, de lazer e a sua manifestação mais concreta que a gente vê, né, na mídia, nas equipes, etc., que é a manifestação de rendimento do esporte. Né? Então nós estamos no campo da educação do esporte, da formação. Né? Então isso vai desde lá da criança, passando pela escola tal, e chega na universidade. Num primeiro momento fazer chegar o esporte a uma parcela maior da comunidade acadêmica. E nós, na sequência, né, desse programa, que ele tem uma estratégia, a gente desenvolver uma política de esporte na universidade, uma política que seja um pouco mais ampla, que possa, inclusive, fazer a ligação dos outros campos que a gente tem na universidade, né, do CCO, de Vinópolis, Alto Paropeba, enfim, de outros estudantes que possam se agregar. Isso já está sendo pensado, né, em forma, talvez, aí de um inverno cultural para o esporte, né, seria uma semana específica de competições, de atividades, de gincana, de formas, vamos dizer assim, de integração, né, como a gente já tem em outras identidades do mundo estudantil, mas para que a gente possa identificar melhor quem são esses estudantes, são estudantes de fora de São João del Rei, aqui da cidade, que gostam de esporte, que acreditam no esporte como uma ferramenta, não para o seu bem-estar, para o seu lazer, para a sua saúde, etc. Eu acredito que, assim, em grandes linhas, são esses, né, os benefícios, se a gente pode falar assim, do esporte para a formação.